Olha, e vamos a mais uma participação nas segundas-feiras, direto dos Estados Unidos, de onde o nosso repórter especial, o pernambucano Marcelo Torreão, ele está agora 3 horas a menor no fuso horário em relação ao horário de Brasília. Portanto, lá deve ser 9 da manhã e 54 minutos. Está lá no estado de Utah e vai trazer uma pauta interessante hoje, o ensino escolar em casa. Vamos escutar, Torreão? Em qualquer lugar do mundo, onde a notícia acontece, você fica sabendo aqui. Sem Fronteiras, falando com o Nordeste. Sem Fronteiras. Olá, Marcelo Torreão, muito boa tarde para você. Boa tarde, Marcelo Jorge e ouvintes do programa Falando com o Nordeste. O homeschooling, termo em inglês para ensino escolar em casa, fez parte das promessas de campanha de Bolsonaro e agora começa a ser implementado. Nos Estados Unidos, aproximadamente 2,5 milhões de estudantes recebem esse tipo de educação, apesar de algumas controvérsias. E a Suprema Corte Americana decidiu que os pais têm o direito fundamental de guiar a educação dos seus filhos. O homeschooling é praticado hoje em 64 países e por cerca de 7 mil famílias no Brasil. E a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão pediu a abertura de uma ação contra a ministra Damares Alves por improbidade administrativa, por ela ter dado orientação através de ofício aos conselhos tutelares em todo o Brasil sobre a liberdade do ensino escolar em casa, enquanto tramitar o projeto de lei que regulamenta o homeschooling. Não devendo, inclusive, haver nenhuma perseguição às famílias por suposto abandono intelectual e evasão escolar. A subprocuradora federal e militante petista Débora Duprá está numa verdadeira perseguição à ministra Damares. Essa pseudo-defensora dos direitos humanos é a mesma que já disse que as crianças não pertencem aos pais e sim ao Estado, defende o aborto e a liberação da maconha. Ela se opõe à prática do homeschooling porque tiraria as crianças da influência dos professores socialistas e da dominação através de um possível e sonhado Estado totalitário. O ensino em casa está previsto na Declaração dos Direitos Humanos, em seu artigo 26, que diz que aos pais pertence o direito de escolher o tipo de educação para os seus filhos, bem como no Pacto de San José, no seu artigo 12, que diz que os filhos devem receber educação moral e religiosa que sejam de acordo com as convicções dos pais. A Constituição brasileira, no artigo 229, afirma que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os seus filhos menores. Ainda há uma citação no Código Civil, no artigo 1634, onde está escrito que, quanto aos filhos, aos pais competem a criação e educação. Em suma, existe o direito natural dos pais, amparados por tratados internacionais e constitucional, porém, um ramo do Ministério Público Federal de viés socialista não quer permitir que seja exercido. Nesse caso, não devemos esquecer o princípio da legalidade, representado em latim pelo termo nullum crimen, nulla poena sine previa lege. Não há crime sem lei anterior que o defina. Aqui nos Estados Unidos eu conheço inúmeros casos de ensino em casa, inclusive entre meus familiares e por mais de 25 anos, e posso afirmar que tem ótimos resultados. Todos foram para a universidade e hoje estão graduados e trabalhando. Eu sou Marcelo Torreão de Garanhuns, falando dos Estados Unidos. Até a próxima semana. Em qualquer lugar do mundo, onde a notícia acontece, você fica sabendo aqui. Sem Fronteiras, falando com o Nordeste. Sem Fronteiras.